tem como título Glória à Atividade, o número 7 do nosso irmão. Temos o louvor e a adoração ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Pai querido, nós estamos diante do teu altar neste momento para confessar ao Senhor, o nosso pecado, a nossa iniquidade, aquilo que tem nos afastado do Senhor. E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor se apiede de nós. Que o Senhor esqueça todo o nosso pecado e a nossa iniquidade. Que o Senhor seja propício a cada um aqui presente. Que o Senhor escute a nossa oração de confissão
mas também declarando ao Senhor o arrependimento do nosso coração e o desejo de ser fiel ao Senhor e cumprir o que o Senhor estabelece. Ó Deus, estende a tua mão sobre o teu povo. Perdoa, Pai, o nosso pecado e nos sustenta. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram os seus inários no hino de número 21. E assim convido todos os irmãos para juntos louvarmos ao nosso Deus, agradecidos pelo perdão dos nossos pecados, cantando o hino de número 21, Deus de Abraão. Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, na qual nós faremos a leitura dos versos 9 a 12. Aqueles irmãos que estão sem Bíblia, e aí receberam o boletim, o texto encontra-se aí transcrito, bem como todo o restante da liturgia. Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Vamos fazer em conjunto, vamos ver todos juntos. Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Leiamos em conjunto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos
desejo, a intenção, mais do que isso, a oração do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, para aquela igreja que se reuniu ali naquele local. E que essa seja de fato também a nossa oração, que nós possamos transbordar, que essa igreja possa transbordar no pleno conhecimento de Deus e assim frutificarmos, evidenciarmos na nossa vida, na nossa prática, a salvação que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante nós passamos a palavra aos irmãos que dirigem a música da igreja, estarão assim nos conduzindo com alguns cantos, e aqueles que porventura trouxeram dízimos ou ofertas poderão depositá-los aqui à frente durante a execução da primeira canção. Então, com a palavra, os irmãos do grupo. Olá, irmãos, a graça e a paz. Amém. A gente não está embaixo. Desejar mais uma vez a paz do Senhor. Amém? Amém. Isso, ok. Hebreus 13 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Convido a você a louvar o Senhor através de cânticos. Esse cântico ele foi cantado por Maria. Ele diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Faça desse canto também o seu louvor. Em
né? No ano passado, aqui nessa cidade nós temos o exemplo, né, do Neve Lera. E nós vamos cantar esse hino, clamando ao Senhor, né, que o Senhor coloque esse desejo, né, essa vontade, né, de anunciar esse Evangelho que nos alcançou. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais subia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tomavam as ruas, chegavam aos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, vem avivar a igreja de novo. Faz a chama arder nesse mundo, como curas cristãs. Oh, meu Deus, vem avivar a igreja de novo. Faz a chama arder nesse mundo, começar em meu coração. Oh, meu Deus, vem avivar a igreja de novo. Faz a chama arder nesse mundo, começando em meu coração. Nosso campo tem batido 5 solo da reforma. Essa igreja completa 53 anos, sendo fiel à palavra do Senhor, à doutrina que nos foi ensinada. Somente a Escritura, somente Cristo, fé, somente a graça, só a Deus toda a honra e glória. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para viver, minha norma para viver. Pela Escritura Deus em mim sustém.
canto diz: agora sou feliz com Cristo no meu coração. Verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Só tem aquele que tem realmente Jesus Cristo no seu coração. Nesse instante eu gostaria de convidar o presbítero Kéfias, presbítero da nossa igreja também, para estar fazendo uma oração de ações de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, com sua bondade para com essa igreja ao longo desses mais de 50 anos, e também o fato de Deus é bom para com todos, né? E nós gozamos da sua misericórdia e da sua graça. Então, o presbítero Kéfias para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa noite, por esse dia, o dia do Senhor, o dia do Senhor fez para nos alegrar também. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se revelado como Deus bondoso, Deus gracioso, fonte, ó Deus, toda a luz, toda a verdade. E muito especialmente nós te louvamos nessa noite pela existência dessa igreja, pelos seus 54 anos, Senhor, de proclamação do Evangelho, fidedigno da tua palavra, pela intrepidez que o Senhor tem dado aos homens e mulheres que têm labutado nesta seara, Senhor, nesta cidade, há tantos e tantos anos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo, porque tu és tudo em todos, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, sobremaneiramente, muito mais do que nós necessitamos e muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado, fala o nosso coração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, está conosco nessa noite o reverendo Dr. Augusto Nigodino Lopes. Ele é pastor, um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Recife, e também vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, a quem nós desde já agradecemos pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, e a quem nós também queremos, nesse instante, entregar a palavra, de modo que ele esteja trazendo para nós pregação, a palavra do nosso Deus, que nós possamos ouvir com atenção como aquilo que de fato é uma palavra de homens, mas a palavra de próprio Deus. Boa noite, irmãos. Saudar a todos com muita alegria. Trago o abraço da primeira igreja presbiteriana de Recife,
a igreja mãe de vocês, e também a do Supremo Conselho, da nossa igreja, a Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta a São Bento de Unha, depois de mais de 30 anos. Eu me lembro da última vez que eu peguei aqui, o pastor Calvino, ainda era pastor, creio que da segunda igreja. Então põe ali uns 25 a 30 anos mais ou menos. Né? Então, de volta a São Bento de Unha, com alegria rever alguns irmãos e conhecer outros e participar com vocês dessa festa que celebra e agradece a Deus pelos 54 anos da primeira igreja presbiteriana de São Bento de Unha. Louvado seja Deus por isso. Hoje à noite, irmãos, eu queria falar do sofrimento na vida dos cristãos, de que maneira nós devemos enfrentá-lo. Fui bem edificado com um dos cantos que eu nunca tinha ouvido, pela primeira vez eu ouvi aqui, que fala a respeito do sofrimento dos mártires, daqueles primeiros cristãos, de como eles pagaram com a vida a sua confiança, a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, porque não foi segundo o sofrimento que o Evangelho chegou até aqui, chegou no nosso país, chegou em Pernambuco, chegou em São Bento de Unha. Foi mencionado o caso de Grande Leva, que é conhecido por todos. E, portanto, eu creio que esse assunto é do maior interesse de todos nós. Então, quero convidar-nos a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e nós vamos ler o verso 12 até o verso 19. Aproveitando também para saudar aqueles que nos acompanham pelo telão e também pela transmissão pela internet. Nossas saudações aos irmãos também. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus na compreensão da sua palavra. Senhor, que privilégio nosso podemos nos reunir nesse primeiro dia da semana para louvar o Teu nome e agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa cidade, particularmente na plantação dessa igreja, organizada há 53 anos passados, 54 anos passados. E pelo tempo que ela vem abençoando os moradores dessa cidade e de outras cidades. Te damos graças pelos pastores que passaram por aqui, pelos presbíteros, pelos membros dessa igreja. E nós pedimos que essa palavra que vai ser lida, que foi lida e será explicada, seja usada por Ti para confortar o nosso coração, nos alegrar, nos instruir, render graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo no meio do sofrimento, no meio da angústia e da tristeza, o Senhor tem permanecido fiel. Nós pedimos então que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dessa palavra e no seu significado para nós hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na explicação do texto, deixe-me colocá-lo no contexto. Deixe-me ambientar o texto, por assim dizer. Pedro escreveu esta carta para cristãos que estavam espalhados por todo o Império Romano. Ele diz isso logo no início da carta. Ele se refere aos eleitos
que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas são algumas das províncias do Império Romano, onde havia comunidades de cristãos. E essas comunidades, boa parte delas, havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Pedro escreve algum tempo depois com o objetivo de instruir e ajudar aqueles irmãos a enfrentar as dificuldades que eles passavam, particularmente decorridas da perseguição. A perseguição dessa época, essa carta foi escrita no final da década de 50, início da década de 50, de 60. Naquele tempo ainda não era o Império Romano que estava perseguindo os cristãos. O Império Romano só vai começar a perseguir os cristãos a partir do ano 66, com Nero, quando Nero acusa os cristãos de terem tocado fogo em Roma, quando todo mundo sabia que tinha sido o próprio Nero que tinha mandado incendiar a cidade, porque ele queria construir uma outra capital do Império chamada Nerópolis, em homenagem ao nome dele. Então ele tinha que destruir Roma, tocou fogo em Roma, viu que o seu plano seria descoberto e culpou os cristãos por haverem provocado o incêndio. E os cristãos então começaram a ser perseguidos cruelmente. Foi nessa primeira perseguição de Nero que morreu o apóstolo Paulo, decapitado na Via Ápia, em Roma, por ordem do próprio imperador Nero. E foi nessa perseguição que Pedro também vai morrer. Então ele escreve antes do começo das perseguições oficiais do Império Romano. Mas antes que o Império Romano começasse a perseguir os cristãos, eles já eram perseguidos de outra maneira. Primeiro havia a perseguição dos judeus. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que os judeus constantemente estavam causando dificuldades aos cristãos, aos apóstolos e aos primeiros pregadores. Porque eles não criam que Jesus, conforme era anunciado pelos primeiros cristãos, fosse o Messias esperado de Israel. Eles se ressentiam, por exemplo, de que o apóstolo Paulo, que tinha sido um grande rabino, um grande difusor do judaísmo e perseguidor dos cristãos, tivesse virado a casaca e agora era o maior pregador a respeito de Cristo Jesus. E Paulo afirmava que a lei de Moisés tinha sido cumprida, que o templo não tinha mais significado porque ele representava a igreja e que a obra de Cristo na cruz era suficiente para a salvação do pecador e que nós não precisamos fazer obras da lei para que nós mereçamos o favor de Deus. Deus nos salva livremente, gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Os judeus não gostavam dessa mensagem. E aí eles perseguiam o apóstolo Paulo e perseguiam os gentios, os não-judeus, que criam essa mensagem e perseguiam os próprios contemporâneos, os próprios conterrâneos, aliás, judeus, que também tinham crido nessa mensagem. E além dos judeus, havia também os próprios pagãos. Nós temos registro na história da igreja de como os pagãos olhavam para os cristãos com muita desconfiança. Primeiro porque os cristãos não consideravam César como Deus. Para os cristãos havia apenas um Senhor, que era Jesus Cristo. O título que se dava ao imperador era Kyrios, que no grego significa Senhor, que é o mesmo título que os cristãos davam a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Para os cristãos, só Jesus era Senhor. Portanto, eles não se dirigiriam a César e não consideravam César como Senhor. Então, essa negação de reconhecer a divindade do César podia dar a impressão de que os cristãos não aceitavam a autoridade do imperador. Por isso eles eram considerados como subversivos. Já que eles não adoravam o imperador, isso significava que também não aceitavam a autoridade civil do imperador, o que não era verdade. Aqui mesmo, nessa primeira carta, o apóstolo Pedro ensina os cristãos a honrar o rei, a pagar os impostos, respeitar quem está em autoridade. Uma coisa é eu ser um bom cidadão e acatar a autoridade do imperador. Outra é eu achar que ele é Deus. Então os cristãos não consideravam César como Deus, como Senhor, embora fossem bons cidadãos. Mas isso já deixava uma pulga atrás da orelha na mentalidade dos pagãos. Os cristãos também não participavam com os pagãos nas festas e nos festivais que eram oferecidos aos muitos deuses daquela época. Há um escritor romano, do século III, se não me engano é Suetônio,
que ele, numa carta dirigida ao imperador da época, se refere aos cristãos como sendo ateus, porque os cristãos não criam nos deuses. Numa terra onde todo mundo crê em muitos deuses, quem crê num só é ateu, né? Então os pagãos chamavam os cristãos de ateus, porque não criam nos deuses, na quantidade enorme de deuses que havia naquela época. E também tinha um boato a respeito dos cristãos de que eles eram antropófagos, canibais, comedores de carne humana, porque uma vez por semana os cristãos se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, os pagãos não entendiam a celebração do Senhor e pensavam que os cristãos faziam sacrifícios humanos e comiam carne e sangue das pessoas nos seus cultos. Havia, inclusive, boatos a respeito disso. É claro que os cristãos estavam ali para partir do pão e beber o cálice, que era o corpo e o sangue do Senhor Jesus, figuradamente. Mas a mentalidade pagã não entendia assim. Portanto, ser cristão no primeiro século era muito arriscado. Você estava sujeito a ser perseguido, você estava sujeito a ser preso, ter os seus bens arrestados, ser assediado pela polícia local, ser preso, torturado e inclusive até ser lançado à morte, dependendo do nível de acusação que era feita contra você. Então, Pedro, e não somente Pedro, vários outros autores do Novo Testamento escreveram as suas cartas com o objetivo de confortar os cristãos, de encorajá-los, porque debaixo da perseguição, nem sempre os cristãos demonstravam coragem. Muita gente, diante da ameaça do primeiro século, muitos cristãos, diante da ameaça de serem jogados numa arena por leões famintos, eles preferiam queimar incenso a César, para provar a lealdade a César, escapar com vida, do que arriscar tudo, sua família, e morrer pela fé. Então não é todo mundo que tem coragem para enfrentar a morte por conta do nome de Jesus. Eu fico até imaginando o que é que muitos pensavam. Diziam assim: Deus, tu sabes que eu te amo, Senhor Jesus, tu sabes que eu creio em ti. O que eu vou fazer aqui agora, me perdoe, mas eu vou queimar incenso a César, porque eu não quero que minha mulher seja morta, eu não quero que meus filhos sejam mortos, eu sei que o Senhor vai me entender, eu sei que o Senhor vai me perdoar. E aí o cristão ia lá e recantava é a expressão que a gente diz para dizer, ele negava a fé para poder salvar sua pele, salvar sua família e os seus filhos. Muitos cristãos fizeram isso, para poder escapar da morte terrível que os aguardava quando as perseguições começaram. Então, quando há perseguição, nem todo cristão é um mártir. Quando a perseguição vem, nem todo mundo é herói. Existe debandada, existe gente da rua da igreja desanimando ou então esfriando. Por isso que era necessário que os autores do Novo Testamento, os apóstolos e os primeiros pregadores, eles encorajassem os cristãos no meio do sofrimento. Eles orientassem de que maneira eles deveriam enfrentar aquelas dificuldades. E, em alguns casos, era simplesmente agressão verbal, como parece ter sido o caso aqui. A agressão verbal. Gente que xingava, gente que falava mal, gente que injuriava, que jogava nomes. E às vezes esse tipo de perseguição ela é muito cruel também. Você ser xingado, você ser insultado, a se levantar calúnia contra você por conta da sua fé, isso dói bastante e desanima os cristãos. Por isso Pedro escreve essa carta, para ensinar os cristãos como eles deveriam reagir no meio de toda aquela perseguição que eles estavam passando no século I. Antes de ler aqui as 6 orientações que Pedro dá aos cristãos, que estão aqui no texto, eu queria fazer mais uma observação. É a seguinte: esse texto ele foi escrito por Pedro para cristãos que estavam sofrendo por causa da perseguição em vista do nome de Jesus. Eles estavam sendo perseguidos porque eram crentes. Então o sofrimento era por causa de Cristo. Entretanto, essa passagem, o que Pedro diz aqui, pode ser aplicado aos cristãos que estão sofrendo, não porque são cristãos, mas porque fazem parte da raça humana. Por exemplo, quando há uma seca muito grande, perde-se a lavoura do crente e a lavoura do descrente. Quando tem uma praga ou uma peste, morre o crente junto com o descrente.
Quando cai um avião, o crente não fica batendo asa no ar. Ele morre juntamente com os descrentes na queda do avião, no desastre de ônibus. Quando há uma crise financeira, o crente perde o seu negócio juntamente com o descrente. Não é verdade? Então, tem sofrimentos que nos acontecem e que não são porque nós somos crentes, mas porque nós somos gente. Nós fazemos parte da raça humana. E quando acontecem essas coisas, pega indistintamente crentes e descrentes. Nós estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos que os descrentes passam aqui nesse mundo. Então, embora Pedro esteja escrevendo sobre o sofrimento do cristão, porque ele é cristão, o que ele diz aqui também se aplica quando nós estamos sofrendo porque perdemos o nosso emprego, ou porque perdemos uma mulher, perdemos por doença, perdemos um filho, um parente nosso está com câncer, ou temos qualquer outro desastre ou calamidade que nos sobrevém e que nos traz grande angústia e sofrimento. Esses princípios também podem se aplicar a essa situação. É preciso lembrar que tem uma outra fonte de sofrimento para o cristão. É quando ele faz alguma coisa errada. Às vezes o cristão está sofrendo porque ele tomou a decisão errada. Ele não está sofrendo porque é crente, ao contrário. E o sofrimento não foi alguma coisa que veio sobre ele, sem que ele tivesse qualquer participação, como no caso de um acidente. Mas às vezes o cristão está sofrendo porque ele tomou a decisão errada. Ele andou com a pessoa errada, ele fez o que não devia, fez a escolha errada e como resultado ele sofre por isso. Se você bebe e você dirige e você atropela alguém, você pode ser processado, às vezes preso, com certeza vai pagar uma pensão para a família daquela pessoa. E esse sofrimento que você vai passar não é porque você é crente, mas é porque você fez alguma coisa errada. Então, o que eu quero dizer é que, embora essa passagem ela não foi escrita para cristãos que estavam sofrendo por causa dos seus erros, contudo, os princípios que estão aqui, eles podem se aplicar se houver arrependimento. Se o cristão se arrepender do mal que ele fez, do erro que ele cometeu, se ele confessar a Deus, se ele reparar o estrago e o dano que ele causou com o seu pecado, então a palavra de Deus é muito clara. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele atende o coração do aflito, Ele atende o penitente, aquele que está quebrantado, e Deus então pode perdoar e restaurar aquela pessoa. E ela pode aprender com o sofrimento a ser mais fiel, a andar mais perto de Deus e aperfeiçoar e amadurecer o seu caráter. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que não tem jeito, essa passagem se aplica a você de alguma forma. De alguma forma você vai estar encaixado no que vai ser dito aqui. E eu espero que sim, porque a minha expectativa é que essas palavras do apóstolo Pedro, nessa noite, tragam um conforto e consolo ao seu coração. Traga ânimo à igreja, que a igreja entenda como Deus usa o sofrimento para realizar os seus planos e os seus projetos aqui nesse mundo, para que você possa encarar o sofrimento da maneira certa. Eu diria ainda que a única diferença entre o crente e o descrente na questão do sofrimento é a maneira como a gente reage. Como eu disse, o mesmo sofrimento, o mesmo desastre que vem sobre um, vem sobre o outro. A diferença é como a gente reage. A pessoa que não teme a Deus, ela vai reagir de uma maneira. Quando, por exemplo, um ente querido está com câncer, ou quando ela perde os seus negócios, ou quando ela está perdendo dinheiro no seu comércio, ela vai reagir de uma maneira. Mas o descrente reage de outra. O crente reage de outra maneira. E é exatamente essa maneira diferente que Pedro está ensinando aqui. Amém? Então, queridos, sem mais demora, vamos ver o que é que o nosso apóstolo aqui nos ensina. A primeira orientação de Pedro é que os cristãos não deveriam estranhar o sofrimento como se fosse uma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Essa é a primeira orientação de Pedro. Ele diz àqueles irmãos sofredores: não estranhem o sofrimento. Não achem que está acontecendo alguma coisa extraordinária, alguma coisa incomum. Na verdade, o que Pedro está dizendo aqui é que o sofrimento faz parte
comum e ordinária da vida do cristão. De forma que o cristão não devia, quando o sofrimento chega e bate na sua porta, dizer assim: Deus, por que eu? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? O que é que eu fiz para merecer isso? Eu pensei que porque eu sou crente, o Senhor ia me tratar de maneira diferenciada, o Senhor ia me livrar do sofrimento aqui no mundo. A resposta é não. O fato de você ser crente não quer dizer, o fato de que Deus lhe aceitou, que Deus lhe perdoou os pecados e recebeu você na família dele, não quer dizer que Ele vai livrar você dos sofrimentos desse mundo e dos sofrimentos de ser um cristão. Não vai, não tem nenhuma promessa na Bíblia. Talvez você tenha sido ensinado errado em algumas igrejas, que se você for crente, se você pagar seu dízimo, fizer promessa, fizer sacrifício, Deus vai lhe dar um bom emprego, Deus vai salvar os seus negócios, Deus vai restaurar a sua saúde, e lhe quebra e ainda vai lhe dar um marido. Ele vai dar um marido. Então, se você aprendeu isso, você aprendeu a doutrina errada. Pedro está dizendo: não estranhe quando o sofrimento chegar. Não está acontecendo nada extraordinário, porque é normal, é isso. A vida cristã é cheia de sofrimento. O sofrimento faz parte desse mundo, desde que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus no paraíso e de lá foram expulsos, com Deus dizendo: com dores darás à luz teus filhos e com suor no teu rosto comerás o teu pão. Desde então, o sofrimento nunca se afastou da humanidade e nunca se afastou da vida das pessoas. O fato de que você é crente não é uma garantia de que você não vai sofrer nesse mundo, que você não vai ter desilusões, que você não vai ser perseguido, que você não vai ficar doente, que você vai ter problemas financeiros, que você vai enfrentar problemas de solidão e tantos outros problemas que são comuns à raça humana. Pedro aqui compara o sofrimento ao fogo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele usa essa figura do fogo porque ele está querendo mostrar qual é o propósito do sofrimento na vida do cristão. Ele diz em seguida que esse fogo é destinado a provar-vos. O verbo que ele usa aqui, o verbo provar, é um verbo que é usado, ele pode ser traduzido como testar. É o mesmo verbo que é usado ao teste dos materiais ou para o refino do ouro. Como é que o ouro era refinado e é refinado hoje? O ouro bruto, extraído da rocha, ele é submetido a um forno que vai passando por diversas temperaturas. E o material impuro do ouro, ele derrete numa temperatura diferente do ouro. Então o fogo separa os materiais e o que você tem no final é um ouro depurado, livre das impurezas. Isso é feito através do fogo ardente, da fornalha do ourives. O sofrimento é o fogo que Deus usa para depurar a sua fé. Com frequência a fé do cristão está misturada com ideias erradas a respeito de Deus, ideias erradas a respeito das promessas de Deus, ideias erradas a respeito do que é a igreja, do que é a glória, o que é essa vida, o que Deus quer de nós. E o sofrimento é usado para depurar a fé dessas impurezas teológicas, doutrinárias e práticas. Não tem coisa que seja mais eficaz para que o crente seja depurado na sua fé do que o fogo do sofrimento. Por isso, Pedro diz aqui: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, porque o propósito é provar vocês. Não pensem que alguma coisa extraordinária está acontecendo. Não está acontecendo nada extraordinário. Essa é a maneira ordinária de Deus abençoar o seu povo, edificar o seu povo e fazer com que os cristãos cresçam. A segunda orientação que ele dá está no verso 13. E está em contraste ao que ele disse antes. Pelo contrário, ou seja, em vez de você estranhar, achar ruim, ficar abatido e desanimado, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis hesitando. Em vez de vocês ficarem estranhando o sofrimento, achando ruim quando o sofrimento chega, vocês deviam se alegrar, diz o apóstolo Pedro. Que virada de mesa, Que orientação parece até insensível.
Pedro, como é que você pode dizer isso? Que cristãos que estavam sendo ameaçados, estavam prestes a ser lançados numa arena cheia de leões. Como é que você está querendo que eles fiquem alegres com essa situação? Como é que o crente pode se alegrar com o sofrimento? Como é que qualquer pessoa pode se alegrar com o sofrimento? A resposta que Pedro está dando aqui é que se você está sofrendo por causa de Cristo, porque é um cristão, então isso é uma prova de que você é de Cristo e que você vai participar. E que se você participa agora dos sofrimentos de Cristo, você também vai participar da glória de Cristo quando Ele vier a segunda vez. É isso que ele está dizendo aqui. O sofrer por Jesus significa que eu estou unido a Jesus. Eu sou co-participante dos sofrimentos de Cristo. Da mesma forma que Deus submeteu seu Filho Jesus Cristo ao sofrimento indescritível do Getsêmani, da tortura, do julgamento, da crucificação e do sepultamento, assim também Ele permite que nós participemos desses mesmos sofrimentos aqui nesse mundo, por assim dizer, por associação. É como se Pedro dissesse assim: se o Pai não poupou o seu Filho para que nos desse a salvação, será que Ele vai poupar você dos sofrimentos aqui nesse mundo? Lembre-se que o seu Salvador, Ele é homem de dores, e você é discípulo do crucificado. Portanto, se você está seguindo a Jesus porque Ele quer glória, vantagem financeira, prazer, satisfação para as suas necessidades, você está seguindo o Salvador errado. Porque Ele é o crucificado, o homem de dores. Então, participar aqui nesse mundo dos sofrimentos de Cristo significa, veja aí o verso 13, que quando Cristo se revelar em glória, nós vamos participar também da glória dele. Se estamos unidos na cruz com Ele, também estamos unidos na sua ressurreição. E quando Ele se revelar, nós nos alegraremos exultando. Quando o crente entende isso, ele se alegra. Ele diz: Deus, no momento, está doendo. Eu não me entendo mal. Eu não estou dizendo que é errado você dizer: Deus, está doendo. Estou sofrendo. Estou triste, estou desanimado, estou abatido por esse sofrimento. Não é pecado você dizer isso. Deus entende isso perfeitamente. E faz parte da nossa natureza sentir o sofrimento. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você pode dizer: Deus, ainda que eu esteja sofrendo, eu entendo que o Senhor está fazendo isso para o meu bem. Eu entendo que isso é um sinal de que a glória futura me aguarda. E que quando o teu filho vier, se eu sofro com ele, eu também vou me alegrar com ele. Perceba que aqui Pedro coloca a alegria do cristão como sendo algo no futuro. A gente se alegra agora pensando naquela alegria que nós teremos quando Jesus Cristo voltar. Quando Cristo vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai fazer justiça nesse mundo. Ele vai punir os ímpios. Ele vai recompensar com a vida eterna e a imortalidade aqueles que são de Cristo Jesus. E nós esperamos esse dia. E quando nós cremos nisso e vivemos dessa expectativa, nós podemos nos alegrar com os sofrimentos aqui nesse mundo. Perceba que esse ensino de Pedro, ele coloca a expectativa da alegria no futuro. Estou repetindo o que eu disse porque isso é muito importante. A Bíblia nunca consola os cristãos dizendo assim, que aqui nesse mundo nós vamos encontrar felicidade, ou que aqui nesse mundo nós vamos viver uma vida de paz, ou que aqui nesse mundo nós vamos viver uma vida de tranquilidade, que você vai nascer, viver, ficar velho, morrer e nunca vai enfrentar problema. A Bíblia nunca faz esse tipo de promessa. O que a Bíblia promete é a vida eterna na ressurreição dos mortos, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada certa, mas nunca prometeu uma viagem tranquila. Então, sabendo disso, você se alegra no meio do sofrimento, porque sabe que quando Cristo voltar, você então conhecerá a alegria plena que ultrapassa todo conhecimento. Mas se a sua alegria está aqui nesse mundo, então quando chegar o sofrimento, você vai estranhar. Se a sua alegria é o seu marido, se a sua alegria é sua mulher, se a sua alegria é seus filhos, se a sua alegria é sua moto, é seu carro, é o seu negócio,
Se Deus tirar isso aí, qual vai ser a sua reação? Como ele fez com Jó. Qual vai ser a sua reação? Então, se a nossa alegria são as coisas desse mundo, nosso coração está no lugar errado. A nossa alegria é a esperança da glória em Cristo Jesus, quando Ele vier a segunda vez, inaugurando um novo céu e nova terra, onde haverá justiça, paz e felicidade permanentes. O sofrimento vem para desapegar o nosso coração dessas coisas dessa vida. Porque enquanto o seu coração estiver apegado a estas coisas aqui, então você nunca vai entender a razão do sofrimento. E você nunca vai experimentar a paz verdadeira que se encontra somente na pessoa de Cristo. Vamos para a terceira orientação de Pedro. Aí no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui Pedro está dizendo para eles que se eles estavam sendo injuriados, e na verdade eles estavam, aquilo não era motivo de tristeza, mas era motivo de alegria. Se vocês são injuriados pelo nome de Cristo, injuriar é dizer nomes feios, chamar uma pessoa de coisas feias, xingar uma pessoa, levantar falso, levantar calúnia contra uma pessoa. E os cristãos eram frequentemente injuriados pelos seus inimigos, pelos seus vizinhos, porque, como eu disse, eles não entendiam o cristianismo. Então injuriavam os cristãos como sendo maus cidadãos, mentirosos, comedores de carne humana, ateus, uma gente estranha que não andava com as outras pessoas. Os cristãos eram injuriados de todo tipo possível, por causa de serem cristãos. Pedro diz que se as pessoas injuriarem você, pelo fato de você ser cristão, isso na verdade é uma bem-aventurança. Os homens podem achar que você não vale nada, mas Deus acha que você vale tudo. Tanto é que você é bem-aventurado, você é feliz. É isso que essa palavra significa. Felizes são vocês, se vocês são injuriados por conta do nome de Cristo. Você ser xingado por ser ladrão, ser xingado por ser tomar mulher do próximo, você ser xingado por ser desonesto, ser xingado por ser um motorista que quebra as regras no trânsito. Então isso não tem glória nenhuma. Mas ser xingado porque você é cristão, porque está fazendo o que é correto, amando a Deus e servindo ao próximo, isso na verdade é felicidade. Bem-aventurados vocês são. Deus considera vocês como sendo felizes porque vocês de fato estão sofrendo por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro acrescenta no final do verso 14: porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Pedro aqui está se referindo ao Espírito Santo que nos é dado na nossa conversão e que permanece em nós. Só que ele se refere ao Espírito Santo chamando de o Espírito da glória e de Deus. E a primeira figura que vem na nossa, a primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente lê essa expressão é a nuvem da glória da antiga aliança, lá no Antigo Testamento, a chamada Shekinah, que era uma nuvem brilhante que representava a presença de Deus e que repousava sobre o tabernáculo que Moisés fez no deserto. Quando a nuvem da glória repousava sobre o tabernáculo, significava que Deus estava lá. E às vezes a presença de Deus era tão intensa que nem Moisés podia entrar no tabernáculo e nem Arão para oferecer o sacrifício. Quando a gente lê essa passagem, a imagem que vem na nossa cabeça é do batismo de Jesus. Quando diz que João viu o Espírito descendo na forma de pomba e repousando, é o mesmo verbo que está aqui, repousando sobre Jesus Cristo. Aqui a gente se lembra do Monte da Transfiguração, quando a Shekinah desceu, a nuvem da glória, e repousou sobre o alto do monte, que Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que Pedro está dizendo é que esse Espírito glorioso, simbolizado na Shekinah, na presença de Deus, ele repousa sobre você, se você está sendo injuriado por conta do nome de Jesus. A pessoa que privilégio, o mesmo Espírito que encheu o tabernáculo, que encheu o templo na época de Salomão, que desceu sobre Jesus Cristo no seu batismo, ele repousa sobre você. Quando a gente fala em avivamento, e hoje em dia é moda, né? Todo mundo queria avivamento, eu também quero.
a gente geralmente pensa na glória dos avivamentos da história. E pouco a gente se apercebe que em épocas de grande avivamento espiritual, existe também grande perseguição contra os cristãos. Porque a cada movimento do reino de Deus, Satanás faz o movimento contrário. Quando o cristianismo surgiu em Jerusalém e começou a crescer, a perseguição começou imediatamente. Toda vez que o verdadeiro cristianismo começa a crescer como resultado da ação de Deus, de um avivamento em algum lugar, uma localidade, alguma nação, forças contrárias do mal se levantam, trazendo perseguição, trazendo sofrimento e assim por diante. Aconteceu na Coreia, aconteceu na China, aconteceu na África do Sul, aconteceu em parte nos Estados Unidos e assim por diante. O que ninguém quer, o que ninguém lembra quando fala de avivamento, é que se o Espírito da glória de Deus repousar sobre você, você vai ser injuriado por ser cristão. E essa é uma das provas de que você é um verdadeiro cristão e que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. Que você sofre injúrias porque é cristão. Já pensaram por quê? Tem tanta gente que se declara evangélico, se declara crente, mas não tem ideia do que é ser perseguido por Cristo. Nunca foi perseguido por ser cristão. Por quê? Porque ele age igual aos outros. Ele age igual ao mundo. O mundo estranho que é diferente. Mas se você é igual ao mundo, o mundo nunca vai te perseguir. O mundo vai perseguir quem é diferente, quem não crê nos seus deuses, quem não participa das festividades e dos festivais pagãos, quem se curva diante de César. Isso aí o mundo não vai perseguir. Mas se o Espírito de Deus repousa sobre você, então você vai ser uma pessoa diferente. E o resultado vai ser injúria, perseguição e calúnia pelo nome de Jesus. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. Por isso Pedro diz: meus irmãos, vocês na verdade são bem-aventurados. Não desanimam com as injúrias, não desanimam com os nomes e os xingamentos que as pessoas estão dando a vocês, porque isso está acontecendo porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Muito bem, vamos para o quarto argumento. Está aí no verso 15. Aqui Pedro faz uma ressalva do que ele está dizendo. Porque alguém poderia pensar que eu fiz aquelas distinções no início da minha mensagem, os 3 tipos de sofrimento. Pedro não faz essa distinção aqui. Ele vai fazer agora, para que alguém não pense que todo sofrimento é sofrimento por ser cristão. Não sofra, estou lendo o verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Essas 3 coisas mencionadas aí, assassino, ladrão, malfeitor, eram crimes no Império Romano. Eram previstos em lei e havia penalidades pesadas contra o assassino, o ladrão e o malfeitor. Essas pessoas eram geralmente processadas. Se eram cidadãos romanos, tinham o direito de apelar inclusive para César. E se fosse condenado, podia escolher um tipo de morte mais suave, como por exemplo pela espada. Se não fosse esse tipo mais suave, podia ser na cruz, comido por um leão ou assado numa fogueira. Se eu tiver que escolher, eu prefiro a espada. Não é? Eu prefiro a espada. O cidadão romano, ele não podia ser executado numa cruz nem lançado aos leões. Ele era executado pela espada. Por isso que Paulo foi morto pela espada, porque Paulo era cidadão romano. Então eram crimes que eram previstos e a pena era morte. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você está preso, se você está sendo processado, porque você é um assassino, um ladrão ou um malfeitor, você não está sofrendo por conta de Cristo. Você não está sofrendo por ser cristão. Não sofra por conta disso. Ou seja, que não aconteça que você venha a sofrer por estas coisas. Não sofra nenhum de vós por conta dessas coisas. Porque alguém poderia achar que no fim estava sofrendo por conta disso. Eu fico imaginando aqui a seguinte situação, que não é difícil, né, de acontecer. Já me aconteceu antes de alguém, um membro da minha igreja, chegar para mim e dizer assim: pastor, eu queria que você orasse por mim, que eu perdi meu emprego. Você perdeu o emprego? Mas perdeu por quê? É o meu chefe, é o dono da empresa, eu não gosto de crente não. É perseguição, pastor. Me perseguiu porque eu sou cristão. Eu conheci o dono da empresa e liguei para ele. Você descobriu o plano de tal, membro aqui da minha igreja? Pastor, era o pior empregado que eu tinha. Chegava atrasado,
Ficava falando mal da vida dos outros o dia todo no WhatsApp, sem fazer o trabalho dele, dizendo que era crente, querendo converter todo mundo aqui no escritório, causando confusão, briga aqui dentro, pastor. É o meu pior funcionário. E o cara no domingo ia dizer para o pastor, ia dizer para mim, ora por mim que eu estou sendo perseguido porque sou crente. Você não foi demitido porque você é crente, você foi demitido porque você é linguarudo, porque você não tem sabedoria, porque você é um mau empregado. Então não confunda esses dois tipos de sofrimento, porque o crente tem essa tendência a se fazer de vítima, né? Alguma coisa aconteceu com ele, estou sofrendo porque sou cristão. Estou sofrendo porque é linguarudo mesmo, né? Ele vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, escreve o que não deve escrever, vem a resposta de volta, cria o problema, depois vai se queixar, chorando e tudo mais. Mas quem é que causa esse sofrimento todo? Mas aí você diz assim, pastor, eu escapei, porque está falando de assassino, ladrão e malfeitor. Eu não sou nenhum desses. Sim, mas e o resto do verso? Ou como quem se mete na vida dos outros. Se tem um povinho que se mete na vida dos outros, é o Evangelho. Evangelho tem opinião sobre tudo, especialmente nas redes sociais. Se mete na vida dos outros, comenta, expõe sua vida toda lá, se desnuda nas redes sociais. E depois, quando vem a rebordosa, porque às vezes nem todo mundo ouve calado, né? Quando vem a resposta, ele está lá se martirizando, se vitimizando e dizendo que está sofrendo porque fala a verdade, porque ele é uma pessoa sincera e gosta de dizer as coisas na bucha e tudo mais. Geralmente esse pessoal que diz assim, pastor, eu gosto de dizer a verdade, eles não gostam quando a gente diz a verdade para eles. Eles geralmente não gostam disso. Não gostam. Então eles dizem assim, pastor, eu sou muito sincero. E quando a gente usa sinceridade com eles, eles também não gostam disso. Então ninguém sofre como quem se mete na vida dos outros. Ninguém sofre como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, nós devemos cuidar dos nossos negócios. Se você vir o seu irmão em pecado, ou fazendo alguma coisa errada, você já sabe o procedimento que Jesus ensinou, está em Mateus 18. Se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Não leva para o Facebook, não. Se você viu o pecado do irmão, vai falar pessoalmente com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Amém. Encerrou o assunto. Se ele não ouvir, também não está na hora de ir para o Facebook. Você leva 2 ou 3 irmãos para conversar com ele sobre o erro que ele cometeu. Se ele se arrepender, perdoa para resolver. Mas se ele não se arrepender, aí você traz para a igreja. Aí você tem que trazer o assunto para a igreja. E a igreja, através do seu conselho, vai julgar e disciplinar aquele irmão se de fato ele estiver em pecado. Mas o que é que os crentes fazem hoje? Fulano de tal cometeu um erro, Facebook. Conheço gente que fica fazendo o que não deve, dando indireta, né? Sem nem ao menos ir lá conversar com o irmão. Sem ao menos fazer isso. Então isso é se meter na vida dos outros. Existe uma maneira bíblica de você tratar a pessoa que cometeu um erro. E é aquela que está lá em Mateus 18. Falar sozinho, falar com 2 ou 3 pessoas, dizer para a igreja. São 3 passos. Mas não ficar se metendo, especialmente nas redes sociais. Portanto, Pedro diz que nenhum de vocês sofra por cometer esse tipo de males. Mas, verso 16, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Se o seu sofrimento é porque você é cristão, não tenha vergonha disso não. Não fique envergonhado. Jovens na universidade são perseguidos às vezes por conta da sua fé. Eles ficam envergonhados porque na sala de aula o professor de física, de química, de biologia vai zombar da sua fé de que no princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. Ele vai zombar, dizendo assim, você acredita que Deus fez um boneco de barro e soprou a vida nesse boneco e que ele virou um homem? Você acredita nisso hoje, no século XXI? E você vai dizer, eu não acredito. Não se envergonhe de sofrer como cristão. Você, moça, lá na universidade, na escola, quando as amiguinhas chegarem e disserem assim, tu és virgem, tu ainda és virgem, com 18 anos, 19 anos, tu és virgem ainda? Diga sim, em nome de Jesus. Não tenha vergonha de dizer isso não. Porque hoje em dia os jovens ficam com vergonha. Na universidade, na escola, no meio dos amigos lá,
ficam com vergonha de assumir o padrão cristão de vida. E se alguém me questionar, alguns até assim ficam meio sem saber o que dizer, não é? Mas olha o que Pedro está dizendo aqui: se você está sofrendo por ser cristão, não se envergonhe disso, ao contrário, glorifique a Deus com esse nome de cristão. Diga assim: Deus, eu te dou graças, eu te glorifico pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Eu te dou graças porque eu estou sofrendo pelo nome de Jesus Cristo. Que essa perseguição, essa zombaria, esse escárnio que eu estou sofrendo é porque eu não me vendi para o mundo, mas eu estou vivendo uma vida santa e uma vida reta diante de ti. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus no seu nome. Muito bem, vamos agora para o quinto. Está no verso 17 e 18. Teve uma época que logo que eu me converti, eu fui missionário aqui na cidade de Gamileira, interior de Pernambuco. Depois que me converti aos 23 anos de idade, eu pensei que eu tinha o dom do celibato. Eu queria ser como o apóstolo Paulo, plantando igreja, eu queria casar, não queria saber de namoro, mulher, nada. Eu queria estar livre para poder pregar a palavra de Deus em todo lugar. Até que um dia eu vi aquela que seria minha mulher futura, esposa. Aí eu descobri que eu não tinha o dom do celibato, né? Eu não tinha. Quando eu olhei para ela, eu disse: não, isso aí eu não tenho dom do celibato, não. Eu quero casar com essa mulher. E aí depois, no mesmo dia que eu a vi, conheci, me apaixonei por ela, amor à primeira vista, eu descobri que ela era filha do reitor do seminário Presbiteriano do Norte. Ela era uma das 6 filhas do reverendo Francisco Leonardo. Era a terceira filha. E depois que eu soube disso, eu gostei dela mais ainda, né? Fiquei mais entusiasmado ainda. Só que eu tinha que enfrentar o reverendo Francisco Leonardo. O reverendo Francisco Leonardo, holandês, né? A família toda veio da Holanda. A Ninka tinha 1 ano de idade quando chegou aqui, nasceu na Holanda, foi criado aqui, mas também lá. Eles sempre estavam voltando para a Holanda por um período. E o reverendo Francisco era um homem conhecido por ser um homem muito sério. Eu não sei quantos aqui, com certeza o pastor Wilson teve o privilégio de conhecê-lo, estudou sob a orientação do reverendo Francisco, mas era um homem piedoso, um homem santo, um homem muito sério, né? E eu tinha que conversar com ele a respeito das minhas intenções com relação à sua filha. Naquele ano, eu estava entrando no seminário como calouro, era o meu primeiro ano. E aí então ela falou com o pai, disse: olha, tem um seminarista, um calouro, né, que está querendo namorar comigo. E tudo bem. Andando lá pelo seminário, ele passou comigo e disse: escritório. Tá bom. Lá estou eu na sala do reverendo Francisco Leonardo. Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu quero lhe dizer que você não estranhe o fogo ardente que virá. Porque eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que eu trato os outros alunos. Porque eu não quero dar a impressão de que eu estou protegendo você, porque você é meu gênio. Então, se eu já sou duro com os alunos, com você vai ser muito mais. Exatamente porque eu não quero dar brecha para ser mal interpretado e que alguém diga que eu estou lhe favorecendo, que você namora minha filha. Você está vendo aquele quadrinho ali no canto da parede? Olhei no quadro assim, tamanho de um celular, a um palmo assim do chão. Talvez não tenha se lembre desse quadrinho. Né? Eles leem aquilo ali. Eu leio, não consegui ler, né? Nessa distância, letra miúda. Aí o que é que eu tive que fazer? Eu caminhei até lá, fiquei de joelhos e olhei no quadro. E no quadro estava aquela passagem de Gálatas 2:20, que diz assim: não eu, mas Cristo. O eu, né? O eu era desenhado na letra E, um homem assim bem orgulhoso, e no ser de Cristo tinha um homem curvado e humilhado diante de Deus. Exatamente como eu estava naquela hora. Eu só sentia a mão dele por detrás de mim na minha cabeça, dizendo: ó Deus, teu servo está aqui humilhado na tua presença, reconhecido que ele é um pecador, tem misericórdia dele, tem que ele ame humildemente e tal, etc. É exatamente isso que Pedro está dizendo que Deus faz conosco aqui no verso 17. Olha o que ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegar.
O juízo começa por onde? Começa pela casa de Deus. Quando a gente fala em juízo aqui, não está falando do juízo final. Às vezes a gente esquece que com a morte, ressurreição, ascensão de Cristo e derramamento do Espírito Santo, inaugurou-se não somente o dia da salvação, em que o Evangelho é anunciado a todas as nações, em que Cristo é oferecido gratuitamente como aquele que perdoa pecados de todo aquele que se arrepende, mas o juízo de Deus já começou também sobre os ímpios e sobre os impenitentes. Então nós vivemos nessa época que é ao mesmo tempo o dia da salvação e já é o juízo. Deus já julga e condena ímpios e pecadores aqui nesse mundo. Como é que Ele faz isso? A gente diz que Ele faz isso através dos castigos temporais. Doença, enfermidade, desastre, catástrofe, tragédia, tudo isso é a punição e a ira de Deus se derramando sobre a humanidade por conta do seu pecado, por conta da sua rebelião contra Deus. E aí você pergunta, mas e os inocentes que estão na tragédia de Brumadinho, por exemplo? Com todo respeito, né, com toda a sensibilidade e tudo mais, teologicamente falando, não tinha nenhum inocente. Como não tem nenhum inocente aqui nessa noite, nem sentado e nem em pé. Não tem ninguém inocente aqui. Somos todos pecadores e sujeitos ao juízo de Deus. Então Deus julga e derrama a sua ira já agora nesse mundo. Só que Ele começa pelos crentes. Já tinha pensado nisso? O juízo começa pela casa de Deus. O que é a casa de Deus? É uma referência que Pedro usa para a igreja, porque nós somos o lugar onde Deus habita. E Deus começa com os seus filhos. Por isso que Pedro disse no começo, não estranhe no sofrimento. Deus começa com os seus. O que quer dizer isso? Quer dizer que se alguém me diz, seja crente porque os seus problemas vão terminar, ele enganou você. Isso é propaganda enganosa. Tem até uma igreja aqui no Brasil, ela é chamada de Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu não sei se vocês sabem que lá, aqui na América Latina, no mundo de fala espanhola, o nome dela é Igreja Pare de Sofrer. Porque essa é a mensagem dela. Se você se tornar cristão, se você dizimar, se você cumprir sacrifícios e você seguir esse ritual, Deus vai tirar todo o seu sofrimento. Pedro está dizendo exatamente o contrário. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo vem na forma de sofrimento. E com frequência o crente sofre mais nesse mundo do que o descrente. Essa é a verdade. Qual é a religião mais perseguida do mundo? O cristianismo. Só o ano passado, cerca de 200 mil pessoas, segundo essas ONGs que falam da expressão ou liberdade de religião, cerca de 200 mil pessoas morreram por serem cristãos em países muçulmanos, na África, na China, na Coreia do Norte. Nunca houve um povo tão perseguido, maltratado, sujeito à violência, sujeito à perseguição do que o cristão. Mesmo no Brasil, onde não existe perseguição física, mas existe aquilo que a gente chama de perseguição simbólica, em que o cristão ele é hostilizado, a nossa fé é zombada, como agora no desfile de uma determinada escola de samba, né? Que se fosse uma representação do diabo fazendo aquilo com Maomé, o profeta dos islâmicos, né? Está tudo bem, tudo certo. Mas vejam como é que fizeram e zombaram. Ninguém faz isso, mas com os cristãos eles fazem. Somos empurrados cada vez mais para fora da arena pública. As nossas perspectivas sobre aborto, sobre liberdade de expressão, sobre eutanásia, sobre homossexualidade e tudo mais, ninguém quer ouvir mais. Isso é religião, não tem nada a ver. O Estado é laico. Peraí, o Estado é laico não significa que o Estado é ateu. Significa que o Estado me garante o direito de eu crer no que eu quiser, sem privilegiar um cidadão em detrimento do outro. Mas há essa perseguição no Brasil, em que o cristianismo está sendo expulso da arena pública, das universidades, das áreas do saber e do conhecimento, todas elas hoje dominadas pelo pensamento materialista, naturalista, revolucionista, darwinista. Então existe esse tipo de perseguição. Então começa conosco. Não estranhe isso.
porque faz parte do ser cristão. Os sofrimentos aqui desse mundo faz parte inerente de ser cristão e de sofrermos pelo Senhor Jesus Cristo. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ele já chegou. E é por isso que vocês estão sofrendo. Faz parte dos juízos que Deus derrama. É claro que para nós não é juízo. É o sofrimento que vai nos aperfeiçoar, vai nos provar como fogo e vai nos fazer pensar na alegria futura. Todas as vantagens que Pedro já contou aqui. Mas para o ímpio já é o começo da ira de Deus. Ele começa sentindo a ira de Deus agora e depois na eternidade. Aí Pedro conclui no verso 17. Ora, se primeiro vem por nós o juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O que Pedro está dizendo aqui uma palavra evangelística, é o seguinte: se Deus trata assim os seus filhos, imagine o que ele vai fazer com quem não é filho dele. Se é com dificuldade que o justo é salvo, dificuldade aqui são os sofrimentos desse mundo. Se é através de muita dificuldade, labor, angústia, sofrimento e perseguição que o justo entra no céu, mediante Jesus Cristo, como é que o ímpio vai entrar? Como ele vai entrar? Qual o lugar dele diante de Deus? É o lugar culpado, é o lugar condenado, é o inferno. É isso que aguarda aqueles que não são de Cristo. É isso que aguarda aqueles que não são do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ímpio, ele não tem lugar diante de Deus no dia do juízo. Antes ele será lançado fora, para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Se os filhos de Deus aqui nesse mundo são submetidos a todo tipo de sofrimento antes de entrar na glória, imagina o que vai acontecer com aqueles ímpios, incrédulos que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Esse é o argumento aqui de Pedro para consolar os irmãos. E agora deixe-me para o último ponto, no verso 19, porque eu quero que o sofrimento de vocês se estenda muito nessa vez. Aqui no verso 6, Pedro conclui: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui está o resumo do que Pedro está querendo dizer. Ele está dizendo que diante de todos esses argumentos que ele colocou, à luz dos sofrimentos que aqueles cristãos estavam passando, eles deveriam encomendar a sua alma ao fiel Criador pela prática do bem. Encomendar a alma significa confiar a sua vida. Confie a sua vida aqui e na eternidade nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas e que, portanto, tem o poder para mandar o sofrimento e para tirar o sofrimento, e que é fiel. Ele tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. Ele prometeu que nos daria a vida eterna em Cristo Jesus, depois de termos sido provados e testados por meio do sofrimento aqui nesse mundo. E Deus não volta atrás nas suas promessas. Por isso, no meio do sofrimento, lembre do Criador fiel. Encomende sua alma a Ele, entregue sua vida a Ele, dizendo: Senhor, eu confio somente no Senhor. Ainda que eu tenha que morrer, que eu tenha que perder todas as coisas, Tu és a razão da minha existência e eu viverei para a Tua glória aqui e eternamente. E faça isso pela prática do bem, que é as palavras finais de Pedro aqui. Pela prática do bem. Ou seja, como é que o cristão reage no meio do sofrimento? Praticando o bem. Significa abençoar aqueles que amaldiçoam vocês. Significa fazer o bem a quem faz o mal a vocês. Significa dar água ao seu inimigo que está com sede. Significa dar comida ao seu inimigo que está com fome. Significa falar bem daquele que persegue você, em vez de retribuir contando mentiras e xingando aquele que xinga você. Pela prática do bem, nós entregamos a nossa vida ao fiel Criador. Essa é a vontade de Deus para nós, verso 19. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. O sofrimento é a vontade de Deus para o seu povo. Eu sei que você aprendeu diferente em alguma igreja. E o sofrimento nunca é a vontade de Deus para nós. O sofrimento é coisa do diabo ou coisa do mundo. Aí o crente está até ensinando a dizer: estou amado, decreto, não quero, não aceito o sofrimento.
Mas quando você entende a Bíblia, você vai ver que o sofrimento, na verdade, ele é o seu aliado. Ele é a maneira pela qual Deus purifica seu coração, desapega seu coração das coisas desse mundo, faz você ansiar pela glória, entende a sua fragilidade, percebe o quanto você precisa de Jesus e você se torna mais sensível para com o sofrimento dos outros. Quando os outros estão sofrendo, você diz: eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E você pode trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aqueles que sofrem, se você suporta o sofrimento da maneira correta. Eu termino então aqui com umas poucas aplicações, já fiz a maioria delas, para os que estão aqui presentes. Minha primeira palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aqui dentro do templo, lá fora, pela internet, e que está sofrendo pelo nome de Jesus. Talvez esteja sofrendo na sua família pelo nome de Jesus, porque, por incrível que pareça, boa parte dos nossos sofrimentos por amor a Cristo vem da própria família, da parte daqueles membros da família que não são cristãos e que nos perseguem às vezes cruelmente, que não entendem o que é o cristianismo. Se você está sofrendo porque é cristão, a minha oração para você nessa noite é que você compreenda o consolo que estas palavras representam. Que você entenda que é dessa forma que Deus prepara você para a glória. É dessa forma que Ele purifica a sua fé. É dessa forma que Ele lhe fortalece e lhe prepara para a glória vindoura na pessoa de Jesus Cristo. A minha segunda palavra é para as pessoas que estão aqui nessa noite, que estão me ouvindo nessa noite, e que estão sofrendo não porque são cristãos, mas porque foram vítimas de alguma calamidade. Talvez um ente querido que está doente, talvez uma pessoa amada que contraiu uma doença terminal, ou talvez um problema grave, um problema financeiro que não foi resultado de uma escolha errada sua. Eu quero dizer que Deus também usa estas coisas para levar você mais para próximo dele, para que você ande mais próximo dele. Pode ser que você não entenda agora o que ele está fazendo, mas você vai entender depois. E essa é a minha terceira palavra. No meio do sofrimento, às vezes a gente pergunta: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz? Por que é que eu sou diferente dos outros? O que é que está acontecendo comigo e não com fulano de tal, que é pior do que eu? Às vezes a gente pergunta isso, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu não consigo prosperar na vida? Por que que eu não consigo definir sobre uma vocação? Por que que eu não dou certo com namorado nenhum? Não consigo achar uma esposa, um marido? Por que que eu não paro de trabalhar? Então nós temos tantas perguntas, não é? Que a gente às vezes não tem a resposta, porque se você me perguntar por que eu estou sofrendo, eu vou lhe dizer: eu não sei a razão específica pela qual você está sofrendo, porque isso aí só quem sabe é Deus. Nem sempre por conta de um pecado que você cometeu, mas faz parte dos sofrimentos normais da raça humana. Mas eu posso lhe dizer quais são os propósitos gerais do sofrimento na sua vida. Acabei de dizer, na verdade, quando eu fiz a explicação aqui na primeira de Pedro. E às vezes a gente não sabe por que sofre. E às vezes Deus deixa a gente saber. Eu me lembrei aqui de uma história que eu vou contar para terminar, de um jovem que queria ser missionário, queria muito ser missionário. E finalmente ele conseguiu uma agência missionária que patrocinou a viagem dele para o interior da África, onde ele ia evangelizar uma tribo que tinha sido recentemente descoberta. Descobriram uma tribo lá no meio da África que não tinha tido contato com a civilização, e o moço disse: eu sou missionário por Jesus, o Senhor. Ele orou muito para que Deus abrisse as portas, ele disse: eu vou. E aí lá vai ele atravessando floresta, atravessando rio, montanhas e mares, até que finalmente ele chega. Quando ele abre os olhos, ele descobre que está no meio da aldeia, e quando ele olha direitinho, ele descobre que é uma tribo comedora de carne humana, uma tribo de canibais. Ele se virou para correr, a dor pegou. A próxima cena, você imagina ele amarrado no poste principal lá no terreiro da aldeia, e na frente dele uma fogueira de lenha, caldeirão com água fervente, e o cozinheiro da tribo descascando legumes e olhando para ele, né? Então todo mundo já sabe qual vai ser o menu da noite, qual vai ser o cardápio da noite. E o moço olhando: ó Deus, eu orei tanto para ser missionário, para acabar desse jeito. De repente o chefe da tribo tem uma ideia, chama o cozinheiro e diz: ô cozinheiro, quero ver se a carne desse cabra, tira um pedaço da carne dele. O cozinheiro chega perto do rapaz e olha assim: você vou tirar aqui da batata da pedra, da panturrilha.
Aí corta o bife. Aí traz para o chefe. O chefe morde tudo. Carne horrível. Nunca comi uma carne tão ruim como essa. Solta o homem, a carne dele não presta. Próxima cena, o missionário correndo pelo mato, voltando para casa, orando, rindo e dando graças a Deus, dizendo: Senhor, eu sei porque o Senhor me deu aquela perna de borracha. A gente ainda não entendeu. Então, isso é assim. Pode ser que um dia Deus vai lhe dizer por que você passou por aquele sofrimento. Nem todos terão esse privilégio que esse jovem missionário teve. Mas que se Deus mostrar ou não a razão pela qual nós estamos sofrendo, ainda assim nós haveremos de glorificá-lo, haveremos de louvá-lo e dizer: Senhor, eu posso não entender, mas eu confio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus pregada exige de cada um de nós uma resposta de fé. Por esta razão, eu convido todos os irmãos a se colocarem de pé para fazermos juntos a afirmação de fé que consta aí no seu boletim, que é o símbolo apostólico do credo dos apóstolos, o resumo daquilo que nós cremos. Vamos todos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado no corpo e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos por isso sentar mais um instante. Nós estamos chegando ao final desse ato. Gratidão a Deus pelos 54 anos da nossa igreja. E a nossa palavra, de fato, é de gratidão. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que estamos abertos. Nós agradecemos a Deus, porque a semente que foi plantada aqui tem frutificado, tem dado os seus frutos. E a nossa oração é que ela possa continuar a fazer isso até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos também agradecer àqueles que nos visitam nesta noite, a diversos irmãos de igrejas nossas, do nosso presbitério, e nós agradecemos aos irmãos da segunda igreja presbiteriana de São Bento, que estão aqui conosco, a igreja presbiteriana de Jurubeba, igreja batista, igreja Vale da Bênção, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana de Lajeiro e irmãos do Espírito Santo, que é um ciclo aqui, que também nos visitam, e a todos os nossos visitantes. E nós o convidamos para que você possa estar conosco em outras oportunidades. Nosso desejo é tê-lo aqui conosco, para que juntos possamos estar estudando a palavra do Senhor, louvando ao nosso Deus. Queremos também agradecer ao presbítero Alexandre Monteiro, que representa aqui o presbitério de Garanhuns, mais uma vez ao reverendo Augusto de Podemos. Que Deus, o Senhor, continue a abençoar a sua vida. Também aos nossos irmãos que se envolveram na organização do evento, a nossa gratidão. Vamos colocar de pé mais uma vez, já nos preparando para o encerramento desta noite, e vamos estar cantando o hino que tem como título Castelo Forte, número 155 do nosso hinário de canto. Espalha e bom escudo.
Nós vamos proceder com oração. Após a oração, seremos despedidos com a bênção apostólica, que será interpretada pelo reverendo Augusto de Cordeiro. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, para te render louvores pelas bênçãos recebidas, pelos 54 anos desta igreja. Nós te damos graças por esta oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que ouvimos, pela reflexão da mesma, e nos encoraja para que possamos estar caminhando neste mundo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O Senhor esteja guardando a nossa saída, o Senhor esteja guardando a nossa chegada, e o Deus Pai, que o Deus Espírito Santo, e o Deus Salvador, nos abençoe. O Senhor nos conceda uma boa semana. Abençoa aqueles que estão retornando, a Deus, para as suas cidades, logo após o culto. Leva, Senhor, debaixo das tuas mãos. Cuida, Senhor, todos nós. Abençoa o reverendo, no seu retorno no dia de amanhã. Senhor, também possa levar no lugar. É no nome de Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja, que nós oramos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, é no presente, agora e para todo sempre. Amém. Por gentileza, se acenda, daí seguimos com a boca.